E se o seu bebê desmamar? E se o bebê da família que você está acompanhando desmamar? Como é que a gente faz, né? Por quê? Porque lembrando que aquela mãe está com os sentimentos extremamente intensos. E aí é muito difícil. É muito difícil. Primeira coisa, se autoacolham, como eu já falei anteriormente, tá? Todo mundo nesse mundo aqui tem limites. E o respeito, o autorrespeito, ele é muito importante, certo? Ok. Se você, profissional da saúde, está acompanhando uma família e essa família cogita, né, o desmame, eu sugiro que vocês proponham, né, uma clareza de ideias aí. Então, por exemplo, dependendo da situação e o contexto, obviamente, tá? Por quê? Porque às vezes pode ser que a mãe tá tudo bem com aquela amamentação, tá? Porém, aquela mãe, ela tá sobrecarregada, porque é aquela coisa, o bebê não sai do peito, e a mãe, muitas vezes, ela se sente inútil, tá? E pode ser que aquela mãe ela seja uma mãe, por exemplo, autônoma, uma mãe empreendedora, e isso está gerando uma ansiedade muito grande nela, tá? Então, às vezes, nem sempre o desmamar, o e se meu bebê desmamar e agora, às vezes nem sempre é por sofrimento, por dor, pode ser também por ansiedade e por dúvidas, né? Por uma mulher sobrecarregada, exausta psicologicamente, tá? Então, a sugestão é realizem perguntas que fazem com que auxiliem na clareza de ideias dela. Então, por exemplo, benefícios de desmamar, malefícios de desmamar, benefícios de continuar amamentando e malefícios de continuar amamentando. Então, o profissional da saúde não diga mais nada, não diga mais nada, você só vai fazer essas perguntas, tá? Por quê? Porque quem decide isso é a mulher. Nós não podemos optar, tá? De jeito nenhum. O que a gente pode fazer é trazer a clareza de ideias, tá? Mas fazer o que a mãe, mas falar o que a mãe precisa fazer, isso não cabe pra gente, certo? Perfeito? Bom, então a mulher, né, que desmamar, independente ali do porquê, vamos falar assim, ela passará por luto, tá? Então, sugiro que vocês, mulheres, pesquisem sobre as fases do luto, tá? Por quê? Para gerar autonomia, para que vocês entendam quais são os seus próximos sentimentos. Então, o que eu vou passar? Então, vocês precisam entender, vocês precisam ter a previsibilidade, ok? Eu falo ter autonomia, assim, de sentir, sabe? Tá tudo bem eu sentir isso, né? Não tem problema, eu vou sentir isso, sabe? E não ficar se sentindo suja por ter desmamado o meu bebê por algum motivo, sabe? Então, cuidado com esse excesso de autocobrança, como eu já mencionei anteriormente, ok? Bom, o bebê, ele precisa de conexão, ele precisa de vínculo. Então, o que isso significa? Que é possível eu manter conexão e vínculo com o meu bebê sem estar, ó, com o meu bebê aqui, ó, no meu seio materno. Eu consigo muito bem oferecer uma mamadeira para o meu bebê olhando no olho dele, ao invés de ficar no celular, olhando a vizinha na maternidade dela, que ela só posta coisa bonita, sabe? Então, façam bastante contato pele a pele, sabe? Beija bastante, deem o banho, façam massagem no banho, durante o banho, após o banho, né? Então, o contato pele a pele, ele faz com que ambos, tanto a mãe quanto o bebê, produza muita ocitocina. E isso é maravilhoso.
acalma, hormônio do amor, que delícia, né? Então, não façam com que, por exemplo, não estou incentivando o desmame, tá? Não é isso. Estou trazendo um acolhimento e fazendo com que vocês, né, caso isso aconteça, enxergue por outro lado, certo? Então, é super importante que eu entenda isso, que se eu desmamei meu bebê, vocês não podem fazer com que o desmame, ele faça o quê? Ele me distancie do meu filho. Não, é o contrário, tá? Se eu desmamei meu bebê, se meu bebê desmamou, sei lá o porquê, cada caso é um caso, e cada família é única, né? E cada mãe tem os seus limites, e sua trajetória, e sua história, isso não pode ser um empecilho, né? Para que vocês, se desconectem com os bebês de vocês, tá? Pelo contrário, é importante que haja ainda mais conexão, certo? Então, pensem sobre isso. No PDF, vou colocar as fases do luto para vocês, certo? Para vocês entenderem, né? E gerarem previsibilidade, porque tudo que gera previsibilidade, quando eu sei o que vai acontecer, diminui o botão do volume da minha ansiedade. Fechou? Muito obrigada!